O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Pura Vida, o programa que lhe dá a conhecer os casos de sucesso na área da medicina em Portugal. Menos dores, uma recuperação mais rápida e sem cicatriz. Hoje vamos ficar a conhecer como é que as técnicas inovadoras utilizadas em cirurgia minimamente invasiva, pelo Dr. Jaime Vilaça, têm ajudado a curar, por exemplo, o cancro na tiroide. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Em Portugal, 1 em cada 10 indivíduos tem a patologia da tiroide, são números da Associação das Doenças da Tiroide, a ADTI. É uma doença que afeta, portanto, cerca de 1 milhão de portugueses e que pode ter consequências graves. Olá, Irina, muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. É verdade, é uma doença que é muito frequente. Se fizéssemos rastreios na população geral com ecografia, iríamos encontrar muitos nódulos da tiroide. A maior parte deles, com certeza, que não têm importância clínica, mas certo é que a incidência de tumores da tiroide é grande, pese embora a esmagadora maioria tenha muito bom prognóstico quando tratada adequadamente. Os sintomas são silenciosos? Habitualmente não dá sintomas, porque habitualmente os nódulos da tiroide não se acompanham de alterações da função da própria glândula e, consequentemente, a pessoa ou não sente nada ou um dia alguém lhe diz ou nota, quando se olha no espelho, que realmente tem uma pequena tumefação no pescoço e habitualmente é isso que a leva ao médico. Que tipo é isso, mas que tipo de diagnóstico é que o médico pode fazer logo à partida? Que tipo de exames é que se fazem logo à partida? O exame fundamental é a caracterização por ecografia. A ecografia permite-nos ver onde está o nódulo, que tamanho tem, se acompanha de outros nódulos e pelas suas características, tamanho, textura, limites, permite-nos predizer da maior probabilidade ou menor probabilidade de se tratar de uma doença maligna. Habitualmente a ecografia é complementada com uma biópsia feita com uma agulha fina. Os sintomas que as senhoras têm normalmente, porque a tiroide sendo uma glândula que regula também o organismo, que sintomas é que normalmente apresentam essas pessoas? Nas situações de alteração de função tiroideia, que não são aquelas que habitualmente acompanham as situações de tumor, a tiroide pode estar ou hiperfuncionante ou hipofuncionante. A hormona tiroideia habitualmente regula o nosso metabolismo basal. Portanto, é uma hormona que está diretamente relacionada com a atividade enérgica metabólica da célula. Assim, quando nós temos um aumento da função tiroideia, o que acontece é que a pessoa tem um maior gasto energético, habitualmente tem mais calor, tem taquicardia, o intestino funciona de uma forma mais rápida, não é? A pessoa tem menos sono, habitualmente tem queda de cabelo, tem alguma irritabilidade. Pelo contrário, quando tem uma hipofunção da tiroide, o que acontece é que a pessoa fica mais indolente, habitualmente mais obstipada, aumenta de peso, também pode ter algumas alterações comportamentais e habitualmente são estas assim os sintomas gerais das alterações da tiroide. Então vamos falar da técnica desta cirurgia minimamente invasiva que o doutor pratica no tratamento dos tumores da tiroide. É a cirurgia endoscópica transaxilar ao invés da cirurgia convencional. Como Exato. É que isto surgiu nesta sua carreira, doutor? Bem, as técnicas endoscópicas estão relacionadas com a minha prática já desde há muitos anos e inicialmente, depois do desenvolvimento da laparoscopia, que é a cirurgia videoassistida no abdômen, que foi em finais dos anos 80, houve uma verdadeira revolução nas técnicas cirúrgicas e utilizaram-se estas técnicas em praticamente todas as áreas. Porém, no pescoço, durante os anos 90, as técnicas que se usavam eram feitas com uma abordagem diretamente com pequenas incisões no pescoço e com aparelhos que mostravam as imagens através de uma televisão.
Pronto. Porém, continuavam a deixar rastro da intervenção no pescoço, deixando cicatriz local. Grupos orientais, bastante preocupados com a ausência de cicatriz por motivos culturais e até religiosos, começaram a procurar outras técnicas, ditas remotas, que se afastavam do pescoço. E então, já na última década, estas técnicas têm vindo a ser muito popularizadas, mais nesses países, onde também a incidência destas doenças é muito grande, e realmente com resultados espantosos, porque a abordagem endoscópica através da axila permite-nos uma visualização excepcional dos órgãos, permite-nos uma maior precisão, porque as estruturas aparecem muito ampliadas num ecrã de alta definição. Todos nós conhecemos bem os ecrãs que hoje podemos ter em casa, não é? Até para ver televisão. Agora imaginamos isso ampliando uma área que tem 4 ou 5 centímetros para um tamanho de 50 ou 60 centímetros num ecrã que nos permite ver com muita clareza todas as estruturas. Então eu sugeria, nós temos essas imagens, sugeria vermos essas imagens de uma cirurgia endoscópica transaxilar e pedi ao doutor para comentar. Esta foi uma das primeiras operações que foram filmadas através, temos aqui uma paciente, se não me engano, 60 anos, com um tumor. Sim, portanto esta senhora apresentava-se com um dito tumor folicular, portanto, que é uma lesão que, mesmo após a sua caracterização com a tal biópsia, com a agulha fina, não nos permite dizer com toda a certeza se trata de uma lesão benigna ou de uma lesão maligna, e pela probabilidade de malignidade, obriga-nos a fazer uma ressecção do lobo da tiroide. A tiroide tem a forma de uma borboleta, o lobo da tiroide é, por assim dizer, a asa da borboleta, e habitualmente essa intervenção nós retiramos a asa e o corpo da borboleta. Aqui está a introduzir... Aqui estamos a introduzir os trocas, que são uns tubinhos que nos permitem, portanto, introduzir os instrumentos propriamente ditos de disseção. Aqui utilizamos um bisturi elétrico, que no fundo vai fazendo a disseção do trajeto pela frente do músculo peitoral em direção ao pescoço. Pronto, e a partir daqui nós conseguimos atingir lateralmente o pescoço, com a individualização dos músculos e depois da própria glândula. E aqui tudo feito pelo peito e pela axila, não é? Como podemos observar, portanto, e aqui já estamos a ver... temos 2 incisões na axila que ficam ocultas, e temos uma incisão de meio centímetro no rebordo areolar, que não deixa qualquer vestígio cicatricial. Aqui já estamos a visualizar a glândula tiroideia, que é esta superfície brilhante onde se está a fazer a disseção posterior ao órgão. E aqui já inferior. E aqui já com a secção da própria tiroide. Aqui, e reparem bem a ampliação que nós temos das estruturas. É aquilo que o doutor estava a dizer, é brutal em termos grande, de visionamento. Porque isto, se pensarem que esta glândula terá 4 centímetros de aqui maior eixo... Aqui foi retirada total? Não, aqui é retirada só parcial. O lobo, não é? Tiroideu e o istmo. E sem... Isto já é o resultado ao 10º dia de pós-operatório, e como veem, realmente... Sem cicatriz. Não deixa mesmo cicatriz nenhuma visível. E hoje isso é um aspecto que me parece particularmente importante, porque na sociedade contemporânea, para além de todos procurarmos manter uma certa imagem e uma certa beleza, independentemente disso, existe todo um ambiente concorrencial numa sociedade altamente competitiva, onde o sigilo em relação a uma intervenção, tanto a descrição em relação a uma intervenção, pode, em determinadas situações, ser realmente muito importante. Doutor, e não só, em termos de evolução no pós-operatório, ao invés da cirurgia convencional, como é que se processa? Tem menos dor? Assim, eu acho que estes doentes, desde logo, sentem o pescoço bastante mais confortável, porque apesar de terem lá feita a disseção, a não existência de incisão deixa-os logo bastante mais confortável em relação
ao próprio trauma cervical. E a recuperação isso mais faz com que a rápida? recuperação seja realmente muito boa e mais rápida. Nada melhor do que falarmos com uma paciente, paciente do doutor. O Pura Vida foi falar então com uma paciente do Dr. Jaime Vilaça, que foi submetida a esta cirurgia minimamente invasiva devido a um tumor na tiroide. Vamos ver então o testemunho de Cristina Amanhente. O processo foi muito rápido. A partir do momento do primeiro diagnóstico, em que eu tinha um nódulo na tiroide, rapidamente fiz a biópsia. E muito rapidamente também fui reencaminhada para o Dr. Jaime Vilaça, que conseguiu logo detectar qual era o problema e resolvemos a partir da cirurgia. Estamos a falar de uma cirurgia minimamente invasiva através da axila, não tem cicatriz nenhuma, ninguém sabe sequer que fez essa cirurgia, não é assim? Aliás, quando falo dessa cirurgia, as pessoas acham estranho, porque tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas que foram operadas também à tiroide como eu, e foram todas feitas a partir de uma cicatriz no pescoço, não é? Essa cirurgia foi feita pelo pescoço. Quando eu digo que a minha foi feita pela axila e que não tenho marca nenhuma no pescoço, as pessoas ficam bastante admiradas, não é? Até eu, quando não sabia desta cirurgia, foi uma novidade. Estamos a falar de um tumor benigno, teve que retirar metade da sua tiroide. Como é que é viver hoje em dia apenas com metade da tiroide, digamos? Sim, realmente eu não fazia ideia de que a tiroide era um pequeno órgão, uma pequena borboleta que mexe assim tanto com o nosso sistema, não é? Com o nosso dia-a-dia. E ao retirar metade da tiroide, apercebi-me que ela, quando não funciona, temos uma vida bastante dificultada. Um cansaço extremo, arritmias, o sistema nervoso bastante alterado, perda de peso. Neste momento está controlado, mas vou ter que tomar medicação para o resto da vida, que é uma coisa que estou completamente à vontade. Faz parte e está a correr muito bem. O Dr. Jaime vai estar a ver esta entrevista em estúdio, quero deixar algum agradecimento para ele? Agradeço toda a atenção, todo o cuidado. É um médico muito presente e nos deixa bastante à vontade, porque eu, no meu caso, eu nunca tinha sido operada e estava bastante nervosa e acho que com o Dr. Jaime Vilaça consegui relaxar e encarar isto com a maior das positividades. Muito obrigada. Doutor, este testemunho desta sua paciente falava nos sintomas, em termos de desregulação do sistema, do dia-a-dia, mas os fatores de risco são alguns. Portanto, há aqui alguma maneira de se prevenir? Eu penso que, se calhar mais do que prevenir, porque como fatores de risco nós temos sobretudo para os tumores mais vulgares da tiroide a exposição a radiações, que hoje é uma circunstância rara, porque outrora usávamos radiações com frequência para o tratamento de determinadas doenças benignas. Mais, se calhar, do que os fatores de risco, o diagnóstico precoce destas situações pode ser interessante e fácil de fazer com o recurso à ecografia e à citologia. Eu gostava de salientar que a ecografia, aumentando a sua definição, hoje tem bem definidos padrões que nos permitem, nos nódulos, que, como disse, são tão vulgares, não é, com um grau de certeza já muito avançado, predizer se as lesões serão preocupantes ou não. Portanto, a ecografia, eu penso que é um exame que não usa radiação e que, por isso, não tem qualquer tipo de inconveniente e que devia ser mais massificado no estudo do pescoço. A partir de que idade? Eu penso que a partir de uma idade jovem, porque estas doenças aparecem com frequência mais nas senhoras do que nos homens e com frequência a partir da terceira, quarta década de vida. Portanto, é um exame que se faz, como eu digo, sem qualquer efeito colateral e que rapidamente nos permite diagnosticar e nos permite ter algum grau de suspeição em relação a alguma coisa que exista. Esta paciente também falava aqui da medicação para o resto da vida, é um facto?
é um facto não constante, porque numa tiroide que tenha um bom parênquima e que funcione bem, se retirarmos metade da tiroide, portanto, neste caso, tirar a tal asa da borboleta, em princípio, a tiroide restante será suficiente para a manutenção das necessidades hormonais do organismo. Acontece, porém, que por vezes existe um componente de tiroidite associado, ou seja, de inflamação tiroideia, e a tiroide restante não é capaz de ter essa produção hormonal normal. Então, como eu costumo dizer, temos que lhe dar uma muleta. Então, damos uma pequena dose hormonal em comprimido que nos ajuda, assim, a regular completamente a sua função. A fazer o seu trabalho. Nós fomos ao encontro de uma outra paciente, um caso um bocadinho mais complexo, uma vez que se tratava de um tumor maligno na tiroide e que também foi operada por este método pelo Dr. Jaime Vilaça. Vamos ver. A cirurgia correu bem, mas o resultado realmente foi o maligno. Entretanto, numa primeira abordagem, o doutor disse que iríamos ter que retirar a outra metade, mas depois ele chegou à conclusão, através de alguns aconselhamentos médicos, num congresso em que ele esteve, e deu uma boa notícia em dezembro, antes do Natal, que não iríamos tirar, iríamos sim vigiar, porque poderiam não aparecer no outro lado esquerdo. Entretanto, pronto, é assim, é uma notícia assim um bocado estranha de se ouvir, como é que eu ia te explicar? A sensação é realmente pensar que esteve algo mal aqui e que não se sabe o que é que pode acontecer ou não, mesmo sabendo que estes problemas na tiroide são fáceis de resolver. O acompanhamento do Dr. Jaime também foi espetacular e sempre me tranquilizou, até porque eu brinquei um bocado com a situação da cirurgia, porque ele disse-me que ia tirar metade da minha borboleta, que ia-me tirar uma asa da minha borboleta, e então eu brinquei com isso e fiz uma asa da borboleta na cicatriz da cirurgia. Então brinquei mesmo com a situação, porque acho que a vida são 2 dias e então nós temos que aproveitar e fazer coisas diferentes. E a Ana tinha um tumor maligno e nem sabia, não é assim? Não, isso não. Penso muitas vezes nisso, às vezes digo assim, como é que é possível? Eu andava tão bem e afinal tinha algo que não estava tão bom aqui dentro, que poderia ter levado outro rumo. O Dr. Jaime foi espetacular e é espetacular. Quer a nível pós-operatório, sempre muito presente, qualquer dúvida que eu tinha ligava-lhe, até porque eu fiz algum esforço após a cirurgia, porque a minha profissão, eu sou cabeleireira e então mexo, foi no braço direito, foi do lado direito, então eu, a primeira vez que fui trabalhar, fiz uma contratura, tive que andar a fazer algumas fisioterapia para desfazer essa contratura, mas todo o processo e todo o acompanhamento do Dr. Jaime ainda hoje é espetacular. Vou deixar um pequeno agradecimento para ele. Que eu adoro mesmo e que lhe fiz já um grande elogio quando fiz a tatuagem e ele achou o máximo e pronto, eu sou fã de tatuagens e então acho que vou-me lembrar sempre dele para o resto da minha vida e agradecer-lhe imenso. Doutor, é gratificante ouvir estas palavras, um caso um pouco mais complexo do que o anterior. Sim, não, é excepcional, acho que isto é a razão de ser da profissão que eu tenho. Sem dúvida nenhuma, mas também, pronto, há aqui muita amizade e amabilidade. Eu acho que esta peça é interessante, também para perceber um bocadinho o que tem sido a evolução do tratamento destas situações dos tumores diferenciados da tiroide, porque efetivamente, aquilo que a Ana disse muito bem, é coincidente com o final deste ano, novas normas que saem da Associação Americana de Tiroide, que efetivamente nos mostram que cada vez mais nós podemos ter uma atitude poupadora de parênquima no tratamento destas situações. Significa isto, que outrora com mais facilidade nós tirávamos a tiroide toda, ou seja, perante uma situação destas íamos realmente retirar o resto da tiroide, mas cada vez mais sabemos que é suficiente tirar parte da tiroide e fazer o seguimento do restante. E isso é efetivamente benéfico para as doentes, porque as poupa de uma situação de maior agressividade de tratamento, poupa-as muitas vezes a necessidade de fazerem a tal terapêutica hormonal complementar e também as poupa
de uma terapêutica que penso que cada vez mais está reservada para situações de maior agressividade, que é o iodo radioativo. Muito bem. Doutor, estamos a falar da tiroide, mas existem outras cirurgias, outras patologias que neste momento em Portugal esta técnica que o doutor faz ao invés da convencional. Que cirurgias, que patologias são estas? Pois, hoje praticamente todas as intervenções podem ser feitas por técnicas minimamente invasivas. As técnicas minimamente invasivas contrapõem-se às técnicas clássicas, onde se faziam grandes incisões para a abordagem do interior do organismo. Através da introdução de câmaras que nos permitem ver os órgãos em monitores, nós conseguimos utilizar instrumentos que nos permitem fazer a disseção, fazer sutura, fazer a reconstrução dos órgãos. Nós hoje utilizamos estas técnicas com vulgaridade em toda a patologia do tubo digestivo, incluindo os tumores malignos gástricos, do cólon, do reto. Nós utilizamos estas técnicas na patologia da parede abdominal, como são as hérnias tão vulgares, e usamos também com frequência na patologia hepatobiliopancreática, uma área à qual eu dediquei também grande parte da minha carreira. Em particular, doenças tão frequentes como as pedras biliares, que da vesícula podem migrar para os canais biliares e podem efetivamente ter situações muito complexas de doença, mas que se tratam com grande efetividade com estas abordagens, mesmo em pessoas às vezes com muita idade, que podem ser tratados, como eu costumo dizer, com pés de lã e rapidamente se restabelecem destas cirurgias. Desta semana fiz uma cirurgia de uma senhora de 89 anos, avó de uma colega e amiga, que tinha um empedramento, ou seja, de pedras na via biliar principal, tinham migrado da vesícula para esse canal, uma situação que é complexa, uma situação que pode dar pancreatite, que pode dar colangite, que é uma infecção grave, e fizemos a intervenção e a senhora no dia seguinte estava encantadora, como se tivesse feito uma coisinha muito simples. É realmente muito gratificante podermos fazer isto com estas técnicas. Fantástico, doutor. Como é que surgiu este seu entusiasmo que tem por base a cirurgia minimamente invasiva? Eu sei que é filho de cirurgião e que acompanhava também o pai desde pequenino, mas como é que surgiu este entusiasmo por estas técnicas inovadoras? Eu acho que esse entusiasmo vem também um pouco da herança que colhi do meu pai, que, como disse, era cirurgião geral, era cirurgião digestivo, trabalhava no Hospital Santo António no Porto e sempre foi um humanista e um entusiasta da cirurgia. Então, que tudo o que era novidade tecnológica e técnica e científica relacionada com a cirurgia, trazia isso para casa com entusiasmo e partilhava connosco. É ainda da era de meu pai, enquanto diretor de serviço no Hospital Santo António, o aparecimento destas técnicas no final dos anos 80. E foi, quiçá, um dos primeiros no país a entusiasmar pessoas da sua equipa para fazerem formação no exterior. E desde essa altura que percebi que realmente havia uma diferença muito grande na forma como as pessoas recuperavam, muito para além dos benefícios estéticos que estas intervenções podem ter. E então, quando tive oportunidade de sair do país e de estar junto de centros de formação em cirurgia minimamente invasiva, assim o fiz. E por isso estive em Estrasburgo, que é um dos lugares de referência mundial da cirurgia minimamente invasiva, estive também no Reino Unido, estive também em São Paulo, onde pude ver colegas absolutamente fantásticos e que fazem cirurgias às vezes de uma complexidade muito grande, mas que os doentes no dia seguinte nem se dão conta do que, entretanto, foi feito com eles. Hoje em dia também dá formação, fundou a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva em 2006, com mais 4 colegas. Certo? É verdade. Portanto, isso vem na senda do entusiasmo depois de ter estado em França e, por essa altura, com um colega e muito amigo, Luís Miguel Couceiro, resolvemos que havia uma lacuna no mundo científico em Portugal
e que efetivamente não havia nenhuma sociedade que defendesse as estratégias minimamente invasivas. E com ele, e procurando mais outros 3 colegas, também dentro do mesmo entusiasmo, fundamos a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Invasiva. Hoje a sociedade, eu penso que tem uma importância grande no país para democratizar e divulgar este tipo de técnicas, e nós, de uma forma genérica, consideramos aqui 3 vetores que trazem a cirurgia minimamente invasiva, e que são das cirurgias endoscópicas com este tipo de material que acabamos de falar, são as técnicas com endoscópios flexíveis, cada vez mais com mais técnicas de tratamento, como sejam as usadas pelos gastroenterologistas, e são ainda as técnicas por radiologia de intervenção, onde hoje se pode fazer muita coisa, quer no mundo cardiovascular, quer na cirurgia na área hepática, ou do rim, ou da ginecologia, que por via percutânea, guiada por imagem, se consegue fazer muitos tratamentos. Doutor, muito obrigada. Felicidades para o seu trabalho, na continuação então deste seu trabalho, em prol também dos doentes e em prol da ciência em Portugal. O Pura Vida fica por aqui. Obrigada também a si por ter estado aí desse lado. Voltaremos com mais casos de sucesso na área da medicina, histórias positivas aqui no S+.